Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês bom entretenimento com elevado teor de cultura, que também acontecerá daqui a alguns minutinhos. Ao meu lado direito tem o jornalista, repórter e outras atribuições profissionais e pessoais, Ricardo Mitucci. Antes de passar para ele oficialmente, eu quero fazer os agradecimentos de praxe, com prazer, porque sem essa turma da técnica fabulosa, nós não estaríamos aí permeando pelas maquinetas loucas que todos nós temos hoje. Betânia, Luciana, Márcio, Verão e outros que circulam pela técnica, o nosso muito obrigado. Agradeço também, com muita ênfase, Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono e que nos dá uma belíssima de uma audiência e principalmente muito aquilatada. Maria Estela Guedes tem também o seu Facebook, estela.guedes.56, que sempre tem boas notícias culturais, de forma geral, e principalmente as literárias. Ao meu lado direito, Ricardo Mitucci, um jovem profissional de notícias esportivas, jornalista, cronista e, para nosso gáudio e grande satisfação, escritor dos bons. Lançou recentemente um segundo livro, com o título Órfãos de São Paulo, é de São Paulo, né? De São Paulo. Órfãos de São Paulo, que trata de um assunto que está em voga, muito importante mesmo, particularmente para quem pretende agir desta maneira tão nobre, adotando um ser que não é seu, um ser desconhecido e que normalmente fará parte de um lar abençoado, porque quem assume uma atitude como esta realmente é um ser diferenciado. Bom, eu não vou falar mais nada, não começo a chorar aqui, não é o caso, né? Não é o caso. A ideia não é essa. Não, Ricardo, muito obrigado por ter vindo. Maravilhoso livro, é o tipo do livro que a gente começa a ler e não para de ler. Agora, eu lembrei que no livro anterior, qual era o título? Histórias quase verídicas. História que tem uma vaca, né? Exato, uma vaca de cabeça para baixo, as patas para ar. Exato. Havia uma história que ensejava isso. Conta aí pra gente. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui novamente com você. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a audiência de todos e o espaço para divulgar o meu trabalho. Na verdade, no Histórias Quase Verídicas houve um conto, era um livro de contos, houve um conto em que eu já abordava o tema adoção. É um tema que me interessa bastante, sempre me interessou. Mas lá ele tinha uma conotação um pouco mais bem-humorada, né? E, na verdade, depois desse conto, eu senti que ainda poderia desenvolver um pouco mais esse tema. E, em contato com o meu editor, Paulo Tedesco, da consultora editorial Publicações, falou, por que não desenvolver, então, o tema da história da adoção do Histórias Quase Verídicas e transformá-lo num romance? Eu abracei o desafio, já que é um tema que me agrada, um tema que me atrai. Falei, vamos nessa, né? E realmente desenvolvemos o Órfãos de São Paulo a partir de uma temática central relacionada à adoção, embora não única, como você mesmo leu, e agradeço pelas palavras elogiosas aí ao livro, a gente aborda no Órfãos as diferentes roupagens do conceito de orfandade. Existe sim a orfandade filiar, né, que é essencialmente a raiz do livro, né, que a gente trata realmente mostrando, embora seja uma ficção, de uma maneira muito realista. Mas funciona. É muito... Desculpe te interromper, Imagina. Mas é uma realidade, é uma ficção absolutamente factível. Sim. Isso acontece o tempo todo. Sim, exatamente. Você pode ter ficcionado na tua mente porque você é um cara talentoso. Obrigado. Mas, evidentemente, essa situação, eu sou um ser adotado. Então, eu felizmente, não vivi as agruras de uma pessoa que vive muito tempo no orfanato e que, às vezes, não consegue adoção. Pior que a adoção, você adota e, às vezes, devolve. Bem triste. É uma situação miserável, Sim. que, por sinal, está sendo abordado no veículo de grande massa. Sim. Então, só para te interromper, dizer que você, embora
tenha ficcionado, criou uma situação que é absolutamente natural. Eu tive o cuidado, Ralph, de pesquisar, estudar muito sobre o tema. Isso já vinha desde o livro anterior, mas eu me aprofundei para o Órfãos. E eu procurei realmente, embora ficção, tratar o tema, sobretudo todos os meandros da adoção, de uma maneira bem realista, né? Mas como eu vinha dizendo, a ideia é dar uma abordagem para a orfandade com diversas possibilidades de recorte. Então, por que Órfãos de São Paulo? Porque muita gente que vive numa megalópole como nós vivemos, seja em São Paulo ou qualquer outra, até de outros países, em algum momento pode se sentir um pouco órfão. Aquele lugar em que você trabalha basicamente para sobreviver, que você cruza com histórias o tempo todo na rua, no transporte público, no trânsito, no seu trabalho, mas que às vezes você não para prestar atenção naquelas histórias. Assim como não prestam atenção nas suas histórias, sequer sabem o que você está vivendo, o que você está sentindo. Então, existe um sentimento de orfandade na visão do narrador do Órfãos de São Paulo, que é um pouco mais subjetivo e mais amplo do que necessariamente a questão filiar. Embora, repito, esta tenha sido a essência da história. Mas a gente fala da orfandade pela perspectiva de quem mora na cidade grande, pela perspectiva de quem vive uma vida que não é a vida que gostaria de viver, né? De pessoas que são aquilo que, na verdade, não gostariam de ser. Então, é um livro que fala sobre escolhas, é um livro que fala sobre opções de vida, tendo, sim, como pano de fundo, a história de uma adoção. Vamos falar de adoção e abandono? Sim, exatamente. Agora, por que você começa o livro? Claro que faz parte da urdidura dele, né? Mas você começa com um grande acidente. Sim. Que depois não tem, se mal me lembro, não tem muito a ver com a adoção em si. Não. Conta por gentileza. Ou seja, o que o coitado do leitor vai ler no teu livro? Na verdade, a cena que abre o livro é a cena do atropelamento de uma moradora de rua, jovem, gestante. E um parto que acontece num dos cruzamentos simbólicos da cidade, que é a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio com a Avenida Paulista, né? Talvez, guardadas as devidas proporções, é a Ipiranga com a São João dos tempos atuais, né? E por que uma cena dessa abrindo o livro? Porque o narrador, o protagonista que passa por essa experiência, ele vive um momento de confusão interna no que diz respeito a essa questão de ter ou não ter um filho. Ter um filho biológico e não ter um filho biológico, adotar ou não adotar. E de repente na frente dele, se deparar logo de cara, no momento em que ele está se deslocando para o trabalho, com uma situação de morte iminente de um bebê, de uma jovem mãe moradora de rua, de uma cidade gigante, num atropelamento, num momento realmente trágico. Então, a minha intenção nesse momento, com a escolha dessa cena para abrir o livro, foi justamente já despertar no leitor, puxa, um acidente envolvendo um morador de rua, uma jovem, um parto num cruzamento simbólico de São Paulo, para que um pouco depois se perceba que aquele narrador sofria de alguma maneira por uma questão relacionada à paternidade. E lá, aos pés dele, quase vitimando também, o nascimento de um bebê que poderia morrer a qualquer momento, ou de uma mãe que poderia morrer a qualquer momento. Então foi mesmo para gerar um clímax já logo na abertura do livro e fomentar no leitor aquele questionamento, puxa, mas um bebê morrendo logo na abertura de um livro, um atropelamento, né, dessa magnitude, por que exatamente? Então já foi com o objetivo de levantar alguns questionamentos no que diz respeito à correria da cidade grande, esse é um aspecto, mas sobretudo o que vai se desenrolar um pouco depois é sobre essa questão da paternidade, do eu quero ser pai e eu tô vendo ali uma mulher perdendo a vida, perdendo um filho aos meus pés, justamente por uma situação que foge do meu controle, que é essa vida absurda, maluca, corrida que a gente vive numa grande cidade. Sem querer, agora está na moda falar spoiler. O protagonista recebe a criança, né?
Eu vou evitar o spoiler. Se você me permite, eu vou evitar o spoiler. Mas fica no ar, né? Fica no ar. Agora, e você, no início do teu pronunciamento aqui, você mencionou que foi pesquisar e tal. E quais foram os principais obstáculos, se é que você encontrou obstáculos, não sei, nós nem conversamos sobre isso, sobre quais são os problemas que você acha, na pesquisa que você fez, que as pessoas incorrem, que encontram no percurso para a adoção. Ralph, existe uma série de mitos, na minha avaliação, que envolvem a adoção. Muita gente tem uma série de preocupações que, na verdade, são descabidas por falta de informação, por falta de buscar realmente como a coisa funciona. Então, algumas preocupações com as quais eu me deparei fazendo essa pesquisa para o Órfãos dizem respeito, por exemplo, ok, eu adoto uma criança, mas e se os genitores dessa criança baterem a minha porta depois pedindo essa criança de volta? Isso é um mito que precisa ser derrubado, porque desde que você faça todo o processo legalmente, foi isso que eu encontrei de respostas, inclusive conversando com juízes de vara da infância, desde que feito legalmente, o processo é irreversível, ninguém vai bater na sua porta depois pedindo o filho de volta. Mas e se bater, o que acontece? Não recebe? Não bate, porque se você faz tudo como pede a lei, tudo como determina a legislação brasileira, e você consegue, ao final do processo, registrar o seu filho em seu nome, ele deixa de ser um filho adotivo, ele passa a ser um filho como outro qualquer, né? Então, isso é um mito que precisa ser derrubado. E além deste, muitos outros, né? A preocupação com relação à origem da criança ou do jovem, porque a gente não fala só de adoção de crianças, mas também adoção de jovens, adolescentes, né? Que é a chamada adoção tardia. Mas ele é filho, ela é filha de pais drogados, de pais que foram presos. Será que vai ter esse gene também? Será que vai ser violento, vai querer usar droga? Não, isso não é bem assim que funciona. Então, o que eu acho importante também nesse tema é alertar para como funciona, mostrar como funciona, daí essa questão que você mesmo colocou de ser uma ficção, mas ter esse lado realístico, né? Mas, sobretudo, derrubar alguns mitos no que diz respeito à adoção por casais homoafetivos, à adoção tardia, à adoção internacional, que de uma maneira ou de outra foram tratados no livro. Eu não quis transformar o romance num grande manual sobre adoção. Você leu, você sabe disso. Mas eu procurei ser muito cuidadoso na abordagem do tema, justamente para ser verossímil, para que as pessoas que têm interesse sobre esse tema, encontrem na obra informações verdadeiras, realísticas, que possam até embasá-las caso elas tomem essa atitude, entendeu? O teu protagonista demorou para adotar, que ele já estava no processo. Quando houve o atropelamento, ele já estava no processo? Não me recordo. Sim. Já estava, tinha dado entrada no processo. Sim. Normalmente, qual o lapso temporal de uma adoção? Entra com o processo hoje. Estamos falando de São Paulo, certo? Estamos em São Paulo e tal. Não sei, efetivamente, eu tenho algumas informações sobre esse procedimento, mas você seguramente os tem na cabeça e muito mais atuais. Hoje, você se interessando por uma criança ou vai num orfanato e eu preciso de uma criança, qual é o procedimento hoje? Primeiro você vai num orfanato ou num local desse, onde as crianças estão lá com vontade de serem adotadas, você escolhe, eu sei que é cruel esse ter escolhe, aqui parece um peixinho, você vai lá, escolhe e tal. Como funciona hoje? Existe essa possibilidade de escolha ou é uma loteria? Você entra, desculpe, imagina. Só para terminar, você entra num procedimento oficial em que você deliberadamente, você e sua esposa, não sei se hoje uma pessoa sozinha pode adotar, talvez você saiba isso também, mas então um casal, vamos pelo normal, um casal que não pode ter filhos ou que já tem um filho, mas tem vontade de salvar uma alma, certo? Vai lá e fala, aonde que ele se dirige?
O trâmite legal, eu sei até que eu não me sinto confortável por não ser um especialista na área jurídica, mas pelas pesquisas lógico. que eu fiz, né? O trâmite legal é que o interessado sempre procure a vara da infância da região onde ele vive, né? Então, se você vive num determinado bairro, você tem que se informar qual é a vara da infância a qual pertence o bairro onde você mora, para que você dê entrada no processo, para que você se mostre interessado em adotar e lá na frente você se habilite a adotar. Mas o trâmite legal você procura a vara da infância, você cumpre algumas burocracias necessárias, né? Preenchimento de uma série de documentos, entregar uma série de documentos na vara, e a partir de então você tem um prazo até que se torne habilitado na fila do Cadastro Nacional de Adoção. E nesse interregno, nesse prazo, acontece o quê? Nada, você tem que esperar, foi o que eu pesquisei, você tem que esperar até que o seu nome entre como um nome habilitado no Cadastro Nacional de Adoção. Você não tem condição de avaliar quanto tempo demora, isso é uma loteria também? Em média, pelo que eu vi, alguns casos que eu pesquisei, 6 meses de repente, aqui em São Paulo. 6 meses? 6 meses aqui em São Paulo. Mais. Esse é o prazo do momento em que você dá entrada até o momento em que você é habilitado, né? Agora, de 6 a 8 meses, a partir da habilitação até a adoção se consumar, vai variar muito, porque durante o processo, você, o pretendente, você acaba escolhendo, e como você mesmo colocou escolha, você acaba selecionando características da criança ou do jovem. Como é bom lidar com gente literata. Eu fui escolha selecionando características. É a mesma coisa, mas é muito mais bonito. Muito obrigado, gostei. Imagina. Foi um tapa na cara, assim, não foi minha intenção. Mas a proposta é que os proponentes realmente eles preencham uma ficha escolhendo, né, selecionando características da criança ou do jovem. Então, você quer de uma determinada idade, você aceita, independentemente de gênero, qualquer etnia, qualquer lugar do Brasil. Isso vai fazendo com que se crie... Cor também. Sim, sim. Isso vai fazendo com que se criem funis. Então, não existe uma fila do tipo fila indiana, de que a última a entrar vai esperar 2, 3, 6 anos para adotar, porque às vezes esse último que entra, ele não tem nenhum requisito de exigência, não faz nenhuma exigência, e para ele... Fica na mão de Deus. Exatamente. Fica na mão de Deus. Então... A justiça, nesse caso, acaba sendo mais ágil para essa pessoa, para esse proponente ou esses proponentes. Nunca havia pensado nesse. Pois é. Por outro lado, ainda tem quem entre numa fila de adoção, e eu vi alguns casos, né, pesquisando para o livro. Olha, eu quero um bebê de 6 meses, loirinho, olho claro, menina. Bom, a partir do momento que você afunila com esse nível de exigência, a tendência é que demore mais. Até porque as crianças e jovens que estão para adoção, quase via de regra, não são crianças que têm esse perfil. Nós sabemos como é o perfil dessas crianças no Brasil, né? Crianças mais velhas, né? A chamada adoção tardia, como eu falei, crianças pardas ou negras, às vezes crianças com deficiência, crianças que têm irmãos, né? Se você se dispõe a adotar irmãos, você acaba acelerando o teu processo, né? Então, como eu falei, eu não me sinto confortável porque juridicamente eu não sou preparado para isso, mas tudo que eu pesquisei me leva a dizer com tranquilidade o seguinte: o caminho é sempre a justiça, porque é o caminho legal, é o caminho correto. E é definitivo, pelo que você é definitivo. Falou. E tem que se desestigmatizar que a justiça não funciona, o processo é lento, o processo é demorado. O processo leva o tempo que for necessário. O tempo que for necessário. Para alguns, ele é mais rápido, por uma série de fatores. Para outros, ele é mais lento. Agora, quem se dispõe realmente a entrar nesse processo tem que se dispor, na minha visão, aí é muito pessoal, a entrar de coração aberto, a receber realmente aquela criança ou aquele jovem na condição de filho, de filha, independentemente de condições e de prazos e de períodos e de exigências, né? Mas por um motivo maior, porque quer ser pai, porque quer ser mãe, né? E é isso também que a gente trata no Órfãos de São Paulo. Então, mas vamos vender o livro agora. Vamos vender o livro, por favor. Vamos vender o livro. Bom, o livro já está nas livrarias, naturalmente. Sim, a Consultora Editorial está negociando ainda a distribuição. A Consultora é uma editora do Rio Grande do Sul, mas a gente... Consultora. Consultor Editorial Publicações. Consultor Editorial Publicações. Paulo Tedesco. E a vítima, que é o dono, eu falo o proprietário.
É porque hoje, empresário no Brasil... Ainda mais no segmento literário, né? Esse sujeito é um missionário. É né? um missionário, Como é que ele chama? abnegado. Paulo Tedesco. Paulo Tedesco, eu te desejo muito sucesso, sinceramente. Sei o quanto você vai sofrer, aliás, já deve estar sofrendo, mas a trajetória do ser literário normalmente é prazerosa. Eu espero que você tenha prazer, com muito sucesso, inclusive o financeiro, mesmo, de todo o coração. Portas abertas aqui, João. É João, né? Não, Paulo. Eu sou uma porcaria para Paulo Tedesco. Paulo Tedesco. Seja bem-vindo. Então ele está negociando a distribuição nacional agora, né? Mas a gente deve entrar em livrarias em todo o Brasil muito em breve. Por hora é possível comprar o livro tanto no site da Consultora Editorial, qual é o site? consultoraeditorial.com.br, www.consultor.editorial.com.br ou diretamente comigo no contato@mituti.com.br. Mituti, MITUTI.com.br. É isso aí, já está lá. Já está lá. Já está lá. Não olhe para lá, mas você já está lá. Olhar, é a força do sacanagem, hábito. Olha lá. Não, olha lá. Mas então, e o teu protagonista demorou muito? Para adotar? Um pouquinho. Mas é como eu falei, eu não vou dar spoiler, não, eu quero fazer. Mas ele demorou, pelo que eu li, ele demorou para adotar porque havia um pequeno senão aí com a esposa e tal. Havia algumas situações, na verdade, que contribuíram com que o processo se arrastasse um pouquinho mais. A gente entra naquela questão que eu coloquei da subjetividade do tema orfandade no livro, que é a questão das escolhas, a questão de viver uma vida que não é a sua. Eu até tenho brincado desde o lançamento, né, usado como uma espécie de slogan para o Órfãos de São Paulo, dizendo que a orfandade é mais subjetiva do que você imagina. Porque, de alguma maneira, o protagonista ele se sentia órfão também. E aí eu não vou dar spoiler para falar se ele era órfão tecnicamente ou subjetivamente. Não, mas vamos esquecer o termo órfão, mas você pode se sentir solitário no meio de uma multidão. Essa é a ideia, exatamente. Sabe, não é... Essa é a ideia. Você caminhando na Avenida Paulista, né, a principal avenida da cidade, e você se sentindo solitário, órfão, de repente, sozinho. se me dá um piripaque aqui, ninguém me ajuda, por exemplo. A gente teve uma discussão entre amigos não faz muito tempo, falando, se você percebe uma pessoa chorando na rua, você para perguntar pelo menos o que está acontecendo, ajudar. E foi engraçado que a gente percebeu uma divisão de opiniões no sentido, não, eu acho muito invasivo, tem alguma coisa acontecendo, mas eu prefiro respeitar o espaço entre mim e a pessoa. Não, por outro lado, muita gente, não, eu ia perguntar se está precisando de alguma ajuda. Correndo o risco de receber uma resposta ofensiva. Porque a gente vive num local, e aí eu estou falando de São Paulo especificamente, mas eu acho que isso é um pouco fruto da vida que a gente leva hoje, muito individualista. É claro, eu não quero generalizar, não quero dizer que as pessoas são egoístas, não é isso. Mas hoje é muito cada um para o seu umbigo, tá todo mundo sempre apressado, todo mundo sempre correndo. Ou então, como você começou no começo, olha, como você iniciou o teu discurso agora. Eu não quero ser invasivo. Pode ser uma mera desculpa isso. Exato. Mas que é uma realidade. É uma realidade. Escuta, o cara está lá chorando, ele não me pediu nada. Né? E outra, muitas vezes, quando jovem fui ajudar pessoas que estavam nesse momento crucial, era golpe. Quando você abordava a pessoa, vinha um sujeito por trás e arrancava a carteira. Sim. Ou então você recebia uma resposta, olha, eu não te pedi nada, tá, não sei o que e tal. E hoje, particularmente, depois de décadas, eu faço isso. Quando eu vejo alguém em situação que eventualmente poderia estar com uma situação deprimente ou ruim, ou sei lá o quê, não me envolvo. Porque justamente, se me pede, se solicita, talvez eu ajude, senão não me envolvo. Pois é, É cruel, porém, para mim, pelo menos, é a melhor coisa a ser feita, porque evita dilacerações. Pois esse é um tema que eu trabalho no livro, também talvez como um tema raiz, assim, porque como eu disse, nós vivemos numa cidade em que o tempo todo estamos cercados de milhões de pessoas, sejam elas próximas ou não,
mas a gente não tem a noção do que está acontecendo ao nosso redor. Assim como as pessoas não têm noção do que estão acontecendo conosco, entendeu? E em nenhum momento o protagonista, ou eu como autor, quis julgar se você faz ou se você não faz. A questão não é essa. Eu acho que cada um tem a sua... Você analisa o universo, exatamente, analisa o fato. Exatamente. Agora, quem é quem... Aí o julgamento é individual. Até porque o leitor haverá de sentir-se na posição. Exatamente. Ele vai vestir a capa do momento. E a literatura é muito isso, você sabe tão bem quanto qualquer outro convidado que certamente já esteve aqui. A literatura, ela permite uma infinidade de interpretações. Então, por certo, muita gente vai ler e vai falar assim, pô, mas eu não teria feito desse jeito. Outros lerão, eu faria exatamente a mesma coisa. E você, não sei se já te aconteceu isso, você lê um livro há 10 anos e lê hoje, é outra visão. Exatamente. Você entende de maneira diferente, você vê detalhes que antes não havia percebido. Exatamente. E em função disso, o nosso tempo acabou. É uma pena. É uma pena porque é sempre muito rápido. Eu concordo, mas a porta está aberta para o próximo. Agradeço. Eu espero venha rapidinho. Se Deus quiser. Está no forno ou não? Ainda não. Eu ainda estou trabalhando a divulgação do Órfãos, mas para o início de 2018 eu pretendo já me dedicar ao próximo projeto. Faça direitinho a massa e as portas estarão abertas aqui para você. Mais uma vez, muito obrigado. Não tem nada que agradecer. Sabe que, além da amizade que temos, eu sou um telespectador ou como você mesmo diz, um espequinauta. Uma bobagem dessa. Não, mas faz sentido. Agradeço mais uma vez pelo convite e agradeço pela audiência de todos. Muito obrigado, Ralf. Audiência para você, paciência para mim. Pessoal, nós conversamos com o Ricardo Mitucci, um nobre, jovem, profícuo escritor, jornalista, que seguramente ainda abrilhantará muito a literatura desse país, quiçá internacional. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Ralf, eu que agradeço. Pessoal, até a próxima semana com outra personalidade tão ilustre quanto essa e obrigado mais uma vez pela paciência. Tchau, tchau, felicidades.